Bom dia, povo abençoado. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio. Estamos alegres, estamos felizes porque o Senhor nos concede mais uma rica oportunidade de fazer um dia abençoado, um dia de paz, né? Um dia maravilhoso. E eu estendo até você. Faça o seu dia abençoado, faça o seu dia. Amém? Quero estar trazendo para a nossa reflexão desta manhã devocional, sempre, claro, primeiro toda a glória, toda a honra ao nosso Deus, e a você que tem aí acompanhado as nossas reflexões matinais, né? Quisera eu poder ser mais cedo ainda, mas quem sabe vai chegar o tempo da gente começar mais cedo. Mas amém. Mesmo assim, independente do horário que você está vendo, a vantagem do canal é essa, né? De ficar no YouTube, a gente pode ver a hora que a gente quiser, né? Mas eu sei que já tem gente aí que já está levantando cedo e já esperando o momento de eu estar postando aí a reflexão. Mas qualquer dia desse aí vou começar a fazer ela mais cedo e estar postando mais cedo. Mas desde já eu agradeço aos que estão seguindo aí, você que está gostando, obrigado, ore por mim, deixe o seu joinha, o seu positivo, compartilhe, né? Peça aí, o pessoal está inscrevendo e visualizando e vai sendo uma bênção, em nome de Jesus, né? Baseado aqui num versículo da palavra de Deus, que foi o apóstolo São Paulo quem falou, pelo Espírito Santo de Deus, é claro, eu creio, né? Está na segunda carta dele aos Coríntios, segunda aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 2, diz assim: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Eu quero colocar, né? Melhor, já está colocado aqui um título, né, para essa reflexão. Aproveite o agora. Muito sugestivo, meu querido, minha querida que me vê, esse título. E atualíssimo, sem dúvida nenhuma, sabe? Hoje as pessoas ou estão vivendo o passado, que na maioria das vezes traz só sofrimento, ou estão vivendo um futuro que ainda não chegou. Um futuro que não sabe se vai chegar. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a viver o agora, a viver o momento, sabe? Porque o passado já se foi. O futuro não nos pertence, pertence a Deus. Mas o que nos pertence é o agora. Amém? E que Deus esteja sempre nesse agora. Porque se Ele estiver no agora, não tenha dúvida, meu querido, minha querida, se você perseverar, Ele estará também no futuro. E um futuro com Deus, não tenha dúvida, Ele sempre é glorioso, porque com Deus dias melhores virão. Então quero estar lendo aqui um relato para a nossa reflexão. Diz assim: Era no final do século XIX, quando um cristão verdadeiro, cujo trabalho foi muito abençoado, ele escreveu algumas palavras de exortação que queremos citar aqui. Ao falar de viagem nécias ou tolas, né? Na passagem a seguir, o autor ele se refere à parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Se algum de nossos leitores não conhece tal parábola, recomendamos que a leia sem demora. Abaixo estão as observações desse comentário.
Quando o martelo da eternidade bater pela última vez e soar o sino que transforma o hoje em ontem, será muito tarde. Hoje pode significar outros 10 ou 12 anos para você ou para mim. Mas isso não são apenas mais algumas semanas. Hoje. O tempo é curto e o que for negligenciado em 1 minuto pode jamais ser redimido em milhares de eternidades. As virgens nécias talvez tenham chegado somente alguns minutos depois, mas foi tarde para sempre. Elas se demoraram na loja e seguiram por um pequeno desvio, mas quando retornaram, a porta já estava fechada. Elas bateram, imploraram, choraram, gritaram, porém detrás da porta vieram as palavras: não vos conheço. Quando o nosso hoje escoar para dentro do oceano da eternidade, como uma gota de água refletir no sol por um instante, estará tudo acabado. Mas para você estará tudo acabado. Ninguém pode se converter na eternidade. A duração de nossa vida é o tempo que Deus colocou à nossa disposição para o conhecermos e acertarmos as coisas com Ele. Isso é conversão. Aproveite esse tempo. Venha a Ele agora mesmo para a sua própria bênção eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Para a sua própria bênção eterna. Interessante falar de eternidade. Se a gente ficar baseando a eternidade nas coisas desta vida que, diante de uma eternidade, não passa de medíocres dias, anos que sejam, né? A palavra de Deus já está exposta, né? Que a vida do homem será 70, 80 anos, e os que passarem disso será de muito sofrimento, de enfado e cansaço. E é verdade. Se atentarmos bem, quantos e quantos sequer alcança aí os 50, 60, e quando alcança já tem alguns dissabores para estar vivendo, né? É um nervo ciático inflamado, é um problema na coluna, é um diabetes, né? E por aí vai, as comorbidades, né? Mas essa vida aqui, meu querido, diante de uma eternidade que Deus tem nos prometido, ela é só um momento. E muitas das vezes a gente fica valorizando esse momento, sabendo que temos uma eternidade. Às vezes eu faço uma ilustração de uma pessoa satisfazer com uma gota de um oceano, sendo que temos um oceano inteiro à frente, não é verdade? Essa é a grande proposta de Deus, meu querido. Essa é a grande proposta do nosso Criador ao enviar o seu Filho Jesus. E diz ele na sua palavra, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vivemos muito, infelizmente, como eu já disse anteriormente, nessas duas extremidades, ou passado ou futuro, e deixamos de viver o agora, de viver o hoje. Mas Deus tem nos dado o agora, Deus tem nos dado o hoje, porque o nosso futuro, o nosso amanhã, ele vai depender do nosso hoje, do nosso agora. Pare para meditar nisso, não é verdade?
E às vezes a gente deixa se envolver por coisas do passado, por coisas, na maioria das vezes, do passado que nos trazem más recordações, né? Mas a palavra de Deus, ela é o nosso manual, é a nossa instrução e temos que meditar no nosso agora. As virgens nécias, loucas ou tolas, elas viviam esse passado, querendo um futuro, mas não estavam se preparando para esse futuro. Porque a única maneira de nós vivermos o futuro é preparando no agora. E estavam ali 10. Só que as outras 5, elas estavam no agora. Elas estavam preparadas. O contexto diz que elas estavam com as suas lâmpadas acesas e também com reserva de azeite que faziam essas lâmpadas permanecerem acesas. Lâmpadas acesas agora. Azeite de reserva futuro. Está entendendo? Mas as nécias não se preocuparam. E quando elas viram que suas lâmpadas apagavam, ou seja, o seu agora se esvaíam, por não se prevenir para o futuro, que elas se despertaram para ir comprar mais azeite, ou seja, algo que já deveria ter feito antes, né? É onde entrou o passado, porque o passado ele determina o nosso agora e o nosso futuro em certas coisas. Tem até um versículo bíblico que eu gosto muito dele, que diz que o que o homem plantar, certamente ele colherá. Não é verdade? Então, a gente tem que se prevenir. Se queremos um futuro, é no agora que nós temos que fazer esse futuro. Porque amanhã, esse agora, ele já será passado. E nós já estaremos no futuro que nós preparamos ontem. Estamos vivendo ele hoje. Amém? Então, essa é a reflexão desta manhã. Viva o seu agora. Viva o seu agora intensamente na graça, no amor, na misericórdia de Deus, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E segundo a vontade dele. E se nós também nos preparar no agora, teremos um futuro glorioso. Para não acontecer como aconteceu com as virgens nécias, que quando elas retornaram, a porta já tinha se fechado. E como diz ali no contexto, elas bateram, elas gritaram, elas choraram, mas foi tarde. Ouviu-se apenas a voz: não vos conheço. Muito triste esse quadro, meu querido, minha querida, mas será uma realidade naquele dia. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Principalmente em relação à nossa eternidade. Principalmente em relação ao nosso futuro eterno.
Ele tem que ser decidido aqui e agora. Em outras palavras, como ao contrário de que muitos acreditam, a nossa vida não se resume nesse curto espaço de tempo que passamos aqui nessa terra. A nossa vida não se resume nesse tempo. Talvez anos, décadas, não passa de momento, de uma eternidade que o nosso Criador tem preparado para nós, né? Então medite sobre isso. Não deixe para a última hora. Deixe de viver o passado. Planeje o seu futuro. O futuro é para ser planejado, porque não tem como viver ele. Mas viva o agora. E Deus te convida para esse agora. Viva com Ele. Viva em paz. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a si mesmo. Ame o seu semelhante como a si mesmo. Às vezes eu medito sobre essa frase que a gente diz, amar o nosso semelhante, o nosso irmão, como amamos a nós mesmos. Se a gente realmente aprofundar um pouco, há casos que fica complicado de a gente aplicar esse amar como ama a si mesmo. Porque tem algumas demonstrações, meu querido e minha querida, que de repente a gente não está amando nem a gente mesmo, sabe? É verdade. Para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso semelhante como a nós mesmos, precisamos nos amar. E quando nos amamos, cuidamos de nós. Fazemos o que é melhor para nós. E às vezes dizemos que amamos a Deus, amamos o nosso semelhante, mas como se nós não amamos a nós mesmos? Estamos em uma vida destrutiva, destruindo a nós mesmos por falta de amor próprio. Quer um exemplo? Quando a pessoa se dá aos vícios, ela está destruindo a si própria, ela não está deixando claro que ela ama a si mesma, porque está se destruindo. Quando se dá ao engano, às coisas erradas, à desonestidade, às práticas que são destrutivas, está comprovando assim, eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu cuidaria melhor de mim. Está entendendo? Então ame a si. Amando a si próprio, amarás a Deus sobre todas as coisas, e esse amor de Deus corroborará com seu amor próprio, e esse amor expandirá até aos que nos cercam. Porque João, o apóstolo São João, escreveu isso na sua carta. Como você diz amar a Deus, se você aborrece ao seu irmão, se você aborrece ao seu próximo? Em outras palavras, como você diz amar a Deus se não procede como Deus te quer, como Deus te ensina? É verdade. Então meditemos. Meditemos nessa verdade, dessa reflexão desta manhã. E lembre-se, viva o agora, viva o hoje. Deus está te entregando, já te entregou o hoje, o agora, e faça desse agora algo positivo, algo próspero para o amanhã ser melhor ainda. A palavra de Deus tem um verso que diz: aquele que observa o tempo nunca plantará. Aquele que observa
o tempo nunca semeará. Não espere condições favoráveis, mas faça hoje, faça agora, viva o seu agora. E Deus é contigo, em nome de Jesus. Fica aí essa palavra para a nossa meditação. Tenham todos um bom dia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.